Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu gostaria de pegar alguns pontos da reflexão de Chesterton sobre a figura do Robert Louis Stevenson, que para quem não sabe é autor de pelo menos 2 livros que eu acredito que vocês conheçam, tá? Que uma é A Ilha do Tesouro e a outra é Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu sempre ouço Mr. Hyde, nunca ouvi Senhor Hyde, tá? Mas o certo seria isso, né? Dr. Jekyll, né? E Senhor Hyde, tá? Mas de toda forma, essas duas obras são muito conhecidas, ainda que o Robert Louis Stevenson tenha escrito muito mais coisas além delas, certo? E é interessante como nós temos um conflito, mais ou menos, sempre vai acontecer, que é com os autores que alcançam popularidade, né? Os autores que alcançam popularidade, eles via de regra passam, né, por um crivo, né, muito mais intenso por parte de críticos literários, às vezes para louvá-los, mas nunca também sem gente que os execre, que os ache muito ruins, supervalorizados, frutos de uma moda. Aí depois de algumas décadas, ou quase, quem sabe até centenas de anos, batendo no mesmo autor e ele sendo traduzido e retraduzido, transmitido e retransmitido, chega uma hora que os caras têm que admitirem que há algo diferente nesse cara, porque muita gente do tempo dele não foi mais lembrado e o cara está aqui até hoje, certo? E eu penso que Chesterton está nesse caminho, por exemplo, também, porque se nós pararmos para pensar, né, o tempo de atuação de Chesterton, desde a sua morte, já chega perto dos 100 anos. Já passamos, né, fácil aí dos 100 anos de nascimento de Chesterton, já passamos fácil dos 100 anos já de escrita de hereges de ortodoxia, certo? Já passamos os 100 anos de escrita de O Homem Eterno, tá? Então nós estamos caminhando aí e Chesterton continua aí sendo comentado, falado, divulgado e assim por diante, tá? Ainda que penso que está muito longe, tá, de se fazer justiça a empregabilidade que Chesterton poderia ter, tá? Em estudos, inclusive do mundo acadêmico, certo? E aí sobre diversos aspectos, né? Não só como um teórico para dar base para os estudos e tudo mais, né? A base teórica, essa base teórica de um pesquisador, mas também como um fenômeno a ser analisado. Alguns fatores acabam sendo apontados por alguns, eu prefiro não entrar neles porque todos serão polêmicos, tá? Mas vale dizer isso, eu acredito particularmente que Chesterton tem toda a capacidade de ser esse autor mais relevante. Bom, Robert Louis Stevenson, ele para mim está no rol de outros 2 autores, eu não estou comparando questão de qualidade técnica, esse tipo de coisa, mas eu acho que o fenômeno não deixa de ter as suas semelhanças. E eles estão todos mais ou menos no século XIX, né, que é a figura também do grande Charles Dickens, que vocês sabem, tem uma obra extensa de Chesterton acerca dele, certo? E de Sir Arthur Conan Doyle, que de alguma forma também é bem contemplado por Chesterton, uma vez que Chesterton não só refletiu em pelo menos aí uns 3 ou 5 artigos sobre a questão do conto de detetive, mas ele mesmo se tornou, certo, um colega de estilo, certo, de Sir Arthur Conan Doyle, né, do autor de Sherlock Holmes, escrevendo os contos que formam, né, a coletânea, né, dos contos do Padre Brown, publicados integralmente aqui no Brasil, até onde eu sei, até esse momento, exclusivamente por nós, tá? A gente sabe que tem outras editoras que estão aí publicando também os volumes da coletânea, mas os 5 volumes estão aí à disposição. Se você tem interesse, não deixe de visitar lá a nossa livraria virtual, certo? Hoje nós temos um formato bem interessante desses volumes, né? Capa brochura, torna mais fácil, mais dinâmica a leitura, leva para todo lugar e assim por diante, tá? Um box bem bacana. Então, o Chesterton, todos esses 3 da qual nós falávamos, né? Chesterton naturalmente é um homem que os conhecia. Olha, gente, talvez alguém dissesse assim, Rodrigo, tu acha que Chesterton era um conhecedor profundo de Robert Louis Stevenson? Olha, gente, perto do que ele era de Charles Dickens, talvez a gente possa colocar Charles Dickens para mais. Ele era, com certeza, tá? Conhecia, e eu vou dizer por que conhecia. Sobretudo, a gente tem isso documentado, a gente tem as coisas que Chesterton falou sobre Robert Louis Stevenson, mas a gente sabe qual era o volume de leitura de Chesterton, e nenhum desses grandes autores do século XIX passaram despercebido, né, por Chesterton, e a capacidade de penetração
né, Chesterton era muito forte, né? A gente tem esse exemplo cabal dentro da obra dele acerca de Santo Tomás de Aquino, tá? Então, se não é um cara que tivesse a capacidade dele de ler as coisas, compreender elas com grande extensão, porque esse é o nosso problema, tá, pessoal? Não é que não nos deram as informações. O problema é que muitas vezes a gente é como aquela pessoa, né, que nós ganhamos uma coxa de galinha, vou dar esse exemplo, certo? Tem o cara, né, que consome daquela coxa de galinha até as cartilagens. Tem aquele cara que vai lá com a faca, né, meio distraidamente, ou vai tirando o que a faca alcança, vai cortando a parte mais suculenta da coxa. E sempre vai ter aquele amigo, parente, né, que vai olhar para aquela coxa e depois deixar de canto. Poxa, cara, tá quase toda a carne aí, certo? Então tem muitas coisas que a gente vê as pessoas comentando sobre obras e autores, que uma vez que eles dizem, falamos tudo o que queríamos sobre esse autor, a gente olha para ele e diz, pô, tá toda a carne aí ainda, certo? Então o Chesterton era um cara que ele sabia tirar, né, tudo, né, de vários autores. Eu não vou dizer de todos os autores, mas é que a rede de conexões e conhecimentos acerca, né, de diversos autores que impactam, né, naquilo que é a ciência da linguagem, né, a arte do bem falar, o essencialmente, né, aquilo da qual se detém o trivium, tá? Era incrível, certo? Então isso é o que leva, por exemplo, a escrever uma obra tão elogiada sobre um autor que ele não leu exaustivamente a vida inteira, como Santo Tomás, certo? E quem já se aproximou da filosofia de Santo Tomás sabe que não é nada hermético, né? Pelo menos não em relação a alguns autores que parecem que fazem questão de complicar as coisas, certo? Que estão presentes na filosofia contemporânea, tá? Mas eu quero crer que eles não fazem questão de complicar, eles simplesmente precisam dessa linguagem para expressar o que desejam, tá tudo certo, tá? Mas não é tipo uma coisa de... Não, a filosofia e a teologia de Santo Tomás não é para ser tratada levianamente, né? Então, Chesterton tinha essa capacidade, tá? E Robert Louis Stevenson, né, quando o Chesterton começa a tratar num artigo sobre ele, sobre a questão de como, né, os críticos do tempo acabavam o acusando de preciosismo, certo? Só que daí acontece uma coisa muito curiosa, tá? Alguns críticos de qualquer área do conhecimento, às vezes ao tratar um autor, e isso também acontece com Chesterton, tá? Eles têm algo que não lhes cai bem. Existe uma certa, vamos até dizer assim, uma implicância de fundo em relação àquele autor. E aí então eles vão lá e decidem atacar esse autor, tá? Precisa se falar, alguém precisa denunciar, né, essa situação tão terrível de um sujeito que eu tenho um mal-estar, um desgosto, ao qual eu não consigo muito exatamente dar o nome, né? Alguém tem que falar, em vez de só escrever acho chato, não gosto, prefiro o outro autor, ou o doloroso, não entendo muito bem o que ele está querendo dizer, tá? Eu digo que é doloroso porque para algumas pessoas, certo? Para todos sempre é doloroso admitir a própria ignorância, certo? Salvo pessoas que progrediram muito na virtude da humildade, mas para algumas pessoas é intolerável admitir que alguém disse uma coisa e há a possibilidade de você não ter compreendido bem esta coisa, e sim, esta coisa valer a pena, ser muito rica essa ideia, e você não compreendeu. Sempre tem essa possibilidade, tá? Mas não é muito fácil de admitir. E aí começa-se em busca daquele elo perdido, tá? Que é o que vai permitir essa pedra filosofal que vai transmutar a sua implicância, o seu desgosto, a sua, né, não preferência de um autor em crítica consistente, racional e bem organizada, tá? Só que, assim, às vezes a impressão que dá é que algumas críticas literárias, e é a opinião do Chesterton acerca de vários críticos de Robert Louis Stevenson, certo? Muitas vezes essa busca tem o mesmo destino da busca da pedra filosofal, que é, salvo algumas lendas, é um elemento que nunca foi encontrado. E hoje em dia a opinião predominante da maioria dos cientistas é que em termos empíricos, em termos experimentais, em termos de ciência física, sequer é possível aquilo que a alquimia teoriza. Até que por isso, hoje em dia, quem fala de alquimia pretendendo alguma seriedade, fala em sentido simbólico, né, espiritualista e assim por diante, tá bem? Então, assim, e o que acontece com Robert Louis Stevenson? Em grande parte, ele acaba traduzindo um pouco o espírito de um tempo
que é o desejo, né, de fazer na literatura aquilo que era a experiência dos heróis nacionais. É conhecido da maioria de vocês, tenho certeza, o fato de que o Império Britânico, na sua maior extensão, alargou-se por 1/4, né, do território mundial ou mais. Eu já vi alguns dizendo 1/3. A gente olha o mapa, né, geralmente o mapa está tudo clarinho e tem os vermelhinhos ali que são o local onde está o Império Britânico. Tem extensões muito grandes mesmo, né, o que é hoje a Índia e o Paquistão, a Austrália e todas as ilhas ali, né, muito próximo das ilhas, né, aqueles arquipélagos da próxima Oceania, acho que várias coisas ali, da Polinésia, né, e assim por diante, tá? A África, existe praticamente um corredor britânico que vai desde a África do Sul até o Egito, certo? Então a gente tem vastas extensões de território, de fato. E é evidente que muitos desses territórios eram territórios, né, de natureza, né, inóspita, desconhecida, certo? Como, por exemplo, alguns dos grandes cartógrafos se tornam também grandes aventureiros, como por exemplo Livingstone, mas ao mesmo tempo, né, tão dramáticos esses ambientes que aonde Livingstone achava que se seguia o rio Congo, né, sem maiores acidentes, tinha logo virando a esquina que ele não virou, certo? Um despenhadeiro e uma cachoeira. Bom, teve um grupo, né, de britânicos que seguiram por ali e descobriram isso, certo? E talvez seja a última coisa que eles tenham descoberto, tá bem? Então, quer dizer, os britânicos estavam nesses lugares. E é a busca pelo Polo Norte, e é a busca de chegar no Polo Sul. E em muitos desses lugares, também o ideal de não abandonar aquilo que é uma arte de um refinamento, de um cavalheirismo, que quase chega à obsessão. Como, por exemplo, né, a interessantíssima Annie Fadiman, que é uma articulista norte-americana que tem um livro só sobre questões de literatura e amor pelos livros, que é o Ex Libris. E nesse livro ela fala de algumas coisas que foram encontradas com alguns aventureiros britânicos que tiveram a desdita de morrer em meio ao Ártico, né? E os sujeitos não levaram, por exemplo, mantimentos, mas levaram coisas para polir botões, né? Escovas, esse tipo de coisa. Porque afinal de contas importa, né, se comportar como um gentleman. E esse amor do britânico pelo sport, pela coisa da caçada, the sport and hunting, né? Caçar e eles não iam matar os cachorros dele. O cara que chegou, né, no Polo Norte, chegou de fato do Polo Norte verdadeiro, esse cara comeu os próprios cachorros, certo? Era norueguês, certo? E não tinha esses apegos de gentlemaness, né, do britânico do tempo. Né? Alguns autores vão até questionar certos aspectos, né, da índole do cavalheiro perfeito, e eu não entro nesse mérito aqui porque também nós estamos aqui para polemizar. Mas o que interessa é isso. Muitas vezes, né, esse homem que estava lá em Londres ou em outros lugares dos grandes centros urbanos do Reino Unido, como Manchester, ou Newcastle, Birmingham, Edinburgh, Glasgow, esses lugares todos aí, né? Todos esses caras, a vida deles não é essa vida. A vida deles é de serem proletários, muitas vezes, né, com pouca viabilidade de entretenimento, aonde eles ouvem falar desses heróis que estão chegando em lugares, né, e levando a bandeira de Sua Majestade Britânica em lugares aonde eles sequer conseguem entender e falar o nome. E essas descrições acabam ganhando vida, muitas vezes, né, nos empenhos desses autores, entre eles Robert Louis Stevenson. E existem, né, duas coisas dentro do Stevenson que é muito legal e que estão ligados a esse mundo, certo, de conquistas britânicas. Vale lembrar que quando, por exemplo, alguém comentava que em tal momento do século XX, isso não é depois da segunda metade, isso os britânicos já tinham ganhado 70 prêmios Nobel, né, de ciências e assim por diante. Então também existe esse mundo das conquistas científicas, tá? E essa questão das conquistas científicas, assim como hoje em dia em várias histórias, também permeava o imaginário, né, desses vanguardistas em meio ao processo civilizacional do Ocidente. Por um lado, é bastante interessante aquilo que produz Mary Shelley com seu Frankenstein, onde fala da desdita, né, de um cientista que acaba criando um monstro mesmo que ele destrói, tá? Ou então o Prometeu, esse subtítulo, né? O Prometeu moderno, tá? A outra, por outro lado, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde acabam manifestando isso, as possibilidades, né, de mexer através da técnica,
né, da técnica científica com aquilo que poderiam ser considerados praticamente fundamentos que estão ali um pouquinho antes daquilo que é chamado metafísico, da essência das coisas, né, aquilo que tocam diretamente, se não o ser, a expressão, né, material do que se é. E ao mexer com essas coisas, se deve esperar as consequências mais terríveis, tá? Que é muito que a gente vê tanto em Mary Shelley como, né, em Robert Louis Stevenson com esses dois livros, Frankenstein e Dr. Jekyll and Mr. Hyde, certo? A gente tem essas visões. E por outro lado, se eu olho outros livros como O Coração das Trevas, ou então, né, A Ilha do Tesouro, coisas do tipo, eu olho o que é a experiência ou do britânico ou do homem ocidental no geral, se colocando nesses lugares, né, na jungle, na floresta, né, tropical, né, em meio à Índia, ou então mesmo, né, na África subsaariana, que era chamado também de o túmulo do homem branco. Tá? Tudo isso, apesar de qualquer tipo e esse estilo vitoriano, isso é importante pensar, talvez estivesse criticando aquilo que é justamente o que o povo amava, né, numa determinada classe, que ou por gênio ou por nascimento, acabava possuindo uma linguagem que não era a linguagem do homem comum, que era uma capacidade de ser rebuscado justamente por aquilo que ele retratava ser algo extraordinário. Você quer a palavra precisa justamente porque você tem que entregar a um homem que não tem muitas das experiências que você descreve no seu livro, certo? Em meio à sua vida, você tem que entregar a palavra certa, que vai captar essa experiência, vai entregar para ele, e ele de fato vai de alguma forma, né, entender, ou pelo menos sonhar que entende o que é andar por mares, que ele nunca navegou, ou então se meter em meio à floresta, ou então lidar, né, com o conhecimento, ou ter mesmo a capacidade de um conhecimento tão profundo que seja, né, possível, então, mudar, reverter a morte, criar um ser humano, ou pelo menos criar uma nova criatura a partir de pedaços, como aparece em Frankenstein, ou então mesmo mexer a partir de fórmulas e assim por diante, certo? Com todo com a forma do corpo, com a própria inteligência, com as disposições. É possível corrigir ou então depravar tendências de um sujeito porque ele tomou alguma coisa e assim por diante. E aí, pessoal, com esse contexto de era vitoriana, né, e assim eu vou concluindo, nós temos um claro imaginário pseudocientífico, certo? Que acaba se tornando símbolo para substituir aquilo que nós tínhamos nos contos anteriores, sejam as grandes epopeias, sejam as baladas medievais, ou então aquilo que foi coletado pelos folcloristas, e colocam, né, no lugar da aldeia ou da floresta, no lugar do mago ou do dragão, no lugar do paladino ou então do cavaleiro, colocam no lugar a urbanidade, o seu maquinário, certo? Os alcances dos novos mundos, e agora também tão distantes e diferentes que quase parecem mágicos, tá? Os detetives que começam a surgir a partir da constituição das forças policiais e assim por diante, e também os criminosos, e perigos que começam a aparecer nessa floresta, né, de pedras e torres e máquinas e fumaça, tá? Esses novos monstros, tá? Que podem ser desde industriários, completamente sem escrúpulos, até de assassinos em série, ou então de grupos, né, que pervertidos por condições, né, subhumanas acabam, né, se opondo a algum herói que, apesar de todas as dificuldades, tenta manter o seu coração íntegro em meio a uma sociedade cada vez mais injusta. Fica um pouco essa ideia, né, que o rei Eduardo VIII manifestou quando ainda era príncipe de Gales, sobre a condição dos mineiros, né, na Inglaterra do seu tempo, e muito criticado por isso, porque consideraram que aí ele abandonou a parcialidade que demanda a família real britânica, né, personalizada na pessoa do seu monarca. Ele disse: vi homens honestos passando por uma situação muito desonesta.
Esse parece ser o drama que esses autores querem catalisar. O que faz o homem honesto diante da desonestidade, certo? De um mundo cada vez maior, mais desafiador, certo? E talvez dá para botar essa pitada a mais, o que faz o homem honesto inglês, né, em meio a todos esses desafios, certo? Vale muito a pena a leitura de Robert Louis Stevenson, assim como de Chesterton, nas suas manifestações sobre ele, assim também como uma diversidade de outros textos dele sobre outros autores. Chesterton é uma pessoa que escreveu sobre vários autores literários, certo? Geralmente com aquele componente muito próprio dele, de tratar muito mais das verdades que essas biografias nos traziam, do que ficar nos tentando trazer histórias lineares. E eu acho que isso é totalmente justificável. Você tem inúmeras biografias que falam de uma vida, poucas que falam do sentido dessa mesma vida. É isso que Chesterton nos traz com seus estudos. Eu vou ficando por aqui. Peço que você, se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, além de conferir as nossas ofertas na nossa livraria virtual. Até a próxima. Tchau, tchau.